Oi gente, eu tô aqui hoje pra contar pra vocês sobre tudo que eu li esse ano até agora. Eu tenho que admitir logo de cara que eu não tô sendo uma grande leitora esse ano, tô com uma dificuldade aí pra engatar, não sei o que tá acontecendo. Esse ano até agora eu li 10 livros, então eu já tô atrasada na minha meta de leituras desse ano, eu tô 2 livros atrasada. Não tô muito preocupada porque assim, ainda tem bastante tempo pra recuperar. E esse ano eu botei uma meta menor do que ano passado eu botei uma meta de 80, esse ano eu botei 50 porque é um ano mais cheio de coisas pra eu resolver na minha vida, então eu sei que eu vou ter menos tempo de leitura no geral. Mas antes de eu falar quais foram os livros exatamente, caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever e também de dar like nesse vídeo porque ajuda muito o canal. Se você quiser apoiar o canal de outras formas, o meu link da Amazon tá sempre na descrição dos vídeos. E também não deixem de seguir a página do Instagram do canal porque eu sempre aviso por lá quando sai vídeo novo. Agora entrando nas leituras que eu fiz até agora, como esse tá sendo um ano difícil, assim, eu realmente não tô conseguindo engatar. Eu acho que eu nunca abandonei tanto livro seguido na minha vida, porque eu pego, leio 10% e fico de saco cheio já. Os 3 estrelas que normalmente eu encaro facilmente, agora tá sendo assim, um trabalho realmente, não tá rolando. Então, o meu jeito de lidar com essa minha ressaca literária contínua tá sendo ler basicamente romance e thriller, que pra mim são leituras fáceis. É fácil de entrar, me deixa mais facilmente engajada com o que tá acontecendo. Então nesse vídeo vamos ter basicamente isso. Começando então pelo primeiro livro que eu li em 2023, foi o When Gracie Met the Grump, que foi o último lançamento da Mariana Zapata. Esse livro então vai contar a história da Gracie e desse super-herói que sofreu um acidente e foi parar no jardim dela. O início desse livro é um pouco lento, eu senti que demorou um pouco pra leitura pegar no tranco mesmo, principalmente aquele plot ali envolvendo o cartel é um pouco chato, um pouco repetitivo. Depois dessa situação, assim, o livro fica muito melhor, a segunda metade do livro ela anda muito melhor. O homem daqui, no caso esse super-herói, ele é o maior grumpy do mundo. A gente sabe que Mariana Zapata gosta muito de fazer homem grumpy e mal-humorado, carrancudo, mas esse aqui eu acho que ele ganha um troféuzinho assim especial. A Gracie, em contrapartida, não foi uma das minhas protagonistas preferidas da Mariana Zapata. Eu normalmente gosto muito das protagonistas dela. A Gracie não foi necessariamente o caso. Eu nem digo que eu necessariamente desgostei dela, mas ela me irritou um pouco às vezes. Ela era muito teimosa e os monólogos internos dela eram extremamente repetitivos, então ela ficava revivendo 1000 cenários dentro da cabeça e falando a mesma coisa 1000 vezes, então assim, ficou chato. Aliás, esse foi um dos problemas em particular que eu tive com esse livro. Eu senti que ficou muita coisa repetitiva. Isso é uma reclamação minha, assim, recorrente nos livros da Mariana Zapata, porque ela é uma autora independente. Então eu realmente sinto que falta uma edição nos livros dela. Eles normalmente são mais longos do que precisam, mas no geral eu não me incomodo, assim, porque a gente tem mais cenas ali junto desse casal que a gente gosta. Nesse caso em específico, assim, eu realmente senti que tiveram muitas cenas repetidas. Mudava até o cenário, mas eram os personagens principais tendo o mesmo diálogo, assim, palavra por palavra. Então era tipo, tá bom, já entendi, vamos pra próxima. Esse livro, por exemplo, tem 638 páginas. Era necessário isso aqui? Definitivamente não. Então Mariana Zapata se empolgou um pouco demais nesse aqui. Fora isso, essa parte aí de super-heróis, esse elemento mais de ficção científica, que foge do contemporâneo, né? Porque a Mariana Zapata, ela escreve estritamente contemporâneo. Eu achei divertido. Foi algo novo que ela tá explorando, então achei interessante. Eu gostei do casal, tiveram vários momentos fofinhos e o livro também é engraçado. Eu sempre acho os livros da Mariana Zapata engraçados. Sempre tem diálogos engraçados que me proporcionam boas risadinhas. Uma coisa em peculiar que eu achei nesse livro daqui é porque, assim, quem tá mais acostumado a ler os livros da Mariana Zapata sabe que ela gosta de fazer os personagens dela serem semi-virgens, digamos assim, mas reservados, sem ter muitos parceiros. E nesse aqui ela conseguiu, assim, ela chegou no ápice da situação, porque aqui os dois são literalmente virgens. Pra melhorar isso ainda mais, um deles nunca deu nem um beijinho. Então, assim, nesse cenário aqui, ela realmente se superou. Mas em defesa dela, se tem um livro que ela poderia fazer isso e ia fazer sentido dentro da história, era esse aqui, realmente. Por mais que na hora que eu tenha lido isso, eu fiquei meio
meu Deus, é sério isso, Mariana? Depois eu parei e pensei, ah, tá bom, ok, eu aceito você fazer isso aqui. Dá pra passar. No geral, esse foi um livro que eu gostei, né? Mariana Zapata. Eu sei que ela tem o mapa do caminho até o meu coração. Dito isso, esse aqui no meu ranking pessoal de livros da Mariana Zapata tá um pouco mais abaixo. Eu dei 4 estrelas pra esse, mas acho que eu já dei 4 estrelas pra tipo uns 5 livros da Mariana Zapata. E esse eu acho que seria o último dos 4 estrelas. Eu acho que o meu maior problema com esse mesmo foi essa questão das repetições, cenas longas demais e também a Grace me tirou um pouquinho ali, sabe? E aí o próximo livro que eu li esse ano foi Um Acordo com o Diabo, da Elizabeth O'Rourke. Esse livro, pelo que eu consegui entender, ele foi publicado no Brasil só como conteúdo digital. Então eu não acho que tem físico, nem acho que vai vir a ter. Mas tem lá na loja do Kindle, dá pra você comprar o e-book. Esse aqui vai ser um romance hate to love entre a assistente e o chefe vai ser mal-humorado e fechado e não vai tratar a nossa personagem principal tão bem assim. Ela vai parar nesse trabalho porque, na verdade, o melhor amigo dela é assistente desse cara. Só que esse amigo dela, ele tá adotando uma criança de fora do país, então ele vai ter que se afastar da posição. Ele não confia em qualquer pessoa pra botar ali nesse cargo, porque o chefe dele é um cirurgião plástico super famoso e renomado. Então ela acaba aceitando, ela tá desempregada, tá sem dinheiro, e ela tá escrevendo um livro. Eu gostei da dinâmica entre o casal, é bem aquela dinâmica de hate to love mesmo, de um ficar implicando com o outro e fazendo piadinhas, tendo diálogos engraçados. Esse livro tem vários diálogos engraçados. O cara principal, aliás, ele é bem engraçado, o que eu sempre gosto quando tem. A tensão entre eles foi boa, a gente teve um slow burnzinho. Digozinho porque eventualmente a gente descobre que é aquele típico clichê de gostava de você o tempo todo. E eu não sou muito fã de quando isso acontece. Essa questão dela tá escrevendo um livro é algo que vai fazer parte da história também, porque de vez em quando a gente vai ter pedacinhos da história do livro que ela tá escrevendo. Eu acho um pouco chato quando acontece isso em livro, de ficar tendo paralelo com o que ela tá escrevendo com a vida dela, né? Então, no caso, ela começa o livro com um carinha mocinho e aí, eventualmente, como ela vai se apaixonando pelo chefe, ela vai se apaixonando por esse personagem que tem dentro da história dela, que é mais moralmente cinza. Então, conforme a personagem dela vai vivendo certas coisas no livro, ela vai descobrindo certas coisas sobre si mesma na vida real. É uma fórmula aí que eu já vi antes e eu acho meio sem graça porque é tudo muito óbvio. E o livro que ela estava escrevendo dentro do livro era basicamente a Cotar. Mas no geral eu achei uma leitura divertida, eu gostei. Assim, nada extraordinário e fora do normal, mas um sólido 3 estrelas. Aí teve só uma cena que eu achei extremamente ridícula, que eu preciso comentar. É porque depois que o casal tá junto, tem um momento que eles comentam que ao longo de uma noite só, eles transam 16 vezes. Tem necessidade disso, gente? Achei um tanto quanto ridículo, mas tudo bem. Passemos pro próximo. E aí, o que eu decidi fazer? Pegar mais um livro da Mariana Zapata pra ler. Eu tenho o meu objetivo de ler todos os livros da autora. Nesse momento não me faltam muitos. Eu acho que ela já publicou tipo uns 15 e eu já li uns 10. Pelas minhas contas mentais, faltam só 5 mesmo. E aí eu decidi então pegar um livro que foi meio que arrancar o band-aid, porque é um livro que eu não tinha muitas expectativas dela, porque foi o livro de lançamento da autora. E é um livro que as pessoas normalmente não gostam muito, porque não é a mesma coisa, né? Ela ainda estava se estabelecendo na sua escrita, então ele é um pouco diferente dos outros livros dela, no estilo de escrita mesmo, na forma dela criar a história e os personagens. Mas como eu tenho esse objetivo, quero ler todos, porque eu gosto muito dela, decidi então pegar esse. Foi um bom livramento no final das contas, porque eu realmente não gostei. Eu já tava esperando que não fosse ser muito bom, mas foi um pouco pior do que eu achava. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que todos somos humanos, todos podemos errar, e a minha deusa maravilhosa Mariana Zapata também. E eu não acho que a Mariana Zapata deve ser julgada por esse livro, porque ele não tem aquele sentimento de Mariana Zapata, sabe? Não bate, não é a mesma coisa. E aí, qual é a história desse livro? Aqui a gente vai acompanhar essa jovem moça que ela vai com umas amigas pra uma convenção de filme pornô, e lá ela conhece um rapaz, e aí eles viram melhores amigos e eventualmente se apaixonam
E é isso. Só que, na verdade, a nossa mocinha depois acaba descobrindo que este rapaz, na verdade, é um ator pornô. Uau, ninguém esperava por essa. E aí, ao mesmo tempo que esse é um livro que meio que se propõe a falar sobre a indústria pornô, ele não fala absolutamente nada sobre a indústria pornô. Esse é um tema, assim, muito mal explorado dentro do livro. Eu acho que se a autora quis falar sobre esse assunto, ela tinha que se dar mais ao trabalho de abordar um pouco mais aspectos aí em relação a isso. E aí, a nossa personagem principal foi o maior problema pra mim, de longe. Ela é simplesmente um nojo insuportável. Ela faz slut shaming o livro inteiro, basicamente falando que todas as outras mulheres do mundo, tirando ela e as melhores amigas, são piranhas ridículas, siliconadas, cheias de maquiagem, que estão tentando roubar os homens das outras. Qualquer outra mulher que tá frequentando a convenção, assim como ela, não presta. Todas as outras atrizes pornô, sem ser a melhor amiga dela, que é atriz pornô, mas que não é tão piranha porque ela só faz cena entre mulheres, as outras não prestam também. Apenas ela é linda, perfeita, cheirosa e tem os peitinhos naturais. E aí uma coisa que eu achei extremamente ridícula que acontece no livro é que a gente vai ter ela, né, que eventualmente vai se envolver com esse cara que é ator pornô, e a amiga dela também, que vai conhecer um amigo desse namoradinho dela na própria convenção, e ele também é um ator pornô. E aí o que acontece? Todos os atores pornôs que a gente tem nesse ciclo de personagens principais do livro, quando eles se envolvem romanticamente com as nossas personagens, eles decidem se aposentar. Então não vão ser mais ator pornô. Porque como elas mesmas falam no livro, é como se eles estivessem traindo elas nos filmes, sendo que é o trabalho deles. Eu não quero nem, assim, dar a minha opinião e meu juízo de valor sobre o assunto, porque eu acho que é um assunto, assim, extremamente cinza. Eu nem sei qual é a minha opinião sobre isso. Mas achei a abordagem dela, assim, meio boba, né? Michuruca. E aí uma coisa também que eu achei nem um pouco realista é que a nossa personagem principal, depois que ela sabe que ele é um ator pornô, e ela tem um crushzinho nele, porque ele é extremamente gato, obviamente, ela se recusa a pesquisar e assistir um pornô dele. Eu acho que nenhum ser humano na face da Terra não ia ter nem um pouquinho de curiosidade pra fazer isso, sabe? E aí, ainda tirando todas essas questões, o romance foi, assim, extremamente morno. Eu até entendi porque ela se apaixonou por ele, mas assim, por que ele se apaixonou por ela eu realmente não sei. Ela era muito sem graça, muito sem sal, ao mesmo tempo que ela vendia a própria imagem como sendo completamente diferente de todas essas outras mulheres com quem ele estava habituado a conviver, né? Enfim, péssimo, achei bem caído, realmente não gostei. Eu acho que se você tem interesse de ler Mariana Zapata, fica longe desse aqui, sabe? A gente pode enterrar esse livro e fingir que ele não existe. Pra esse eu dei 2 estrelas. A minha sorte é que esse também é o único livro da Mariana Zapata que tem menos de 400 páginas. Então, assim, foi mais fácil de aturar. E depois desse, eu terminei de ler, na verdade, porque eu comecei ano passado, O Herdeiro de Fogo, que é o 3º livro da série Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Esse aqui, na verdade, foi uma releitura. Eu já falei isso várias vezes, na verdade, mas eu tô relendo todos os livros dessa série que eu não li ainda, porque eu quero finalmente terminar ela. O próximo livro, na verdade, que é o 4, vai ser o meu primeiro livro não lido da série. Na verdade, esse eu comecei a ler lá na época que eu tava lendo há não sei quantos anos atrás, mas eu li tipo 100, 150 páginas e acabei abandonando. Então, basicamente, né, vai ser um livro novo. Tem pouca coisa que eu cheguei a ler dele, porque é um livro grande também, acho que tem tipo 700 páginas. Então, 150 páginas é basicamente, assim, só o iniciozinho da história mesmo. Assim, eu não tenho muito o que falar sobre esse livro, porque é um 3º livro de uma série, então basicamente qualquer coisa é um spoiler. Eu tô animada pro próximo livro, porém bastante nervosa, porque o 4º livro foi aquele aí famoso que dividiu opiniões. Teve muita gente que amou e passou a gostar mais da série depois dele, e também teve muita gente que abandonou a série depois dele. Então estou nervosa. Tem um personagem que amo muito, que eu estou sentindo que vão destruir com o caráter dele nesse livro. Não estou animada pra isso.
Mas como eu tô vivendo aí essa ressaca literária prolongada e fantasia no geral é uma coisa que pra mim requer mais atenção e mais comprometimento, então eu não sei quando eu vou conseguir pegar esse aqui pra ler. Esse ano ainda com certeza, porque eu espero conseguir me livrar dessa ressaca em breve. Idealmente eu queria ter lido essa série inteira no passado, né? Não consegui. Aí mais uma vez, gostaria de terminar a série esse ano. Será que vai dar? Não sei também. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Uma coisa que eu posso dizer sobre esse livro é que eu amo o Rowan. E é isso. Beijos. Pra esse aqui eu dei 4 estrelas. Depois eu peguei pra ler Lore Olympus, o volume 3 e o volume 4. Esse aqui é um quadrinho. O volume 3 em português vai sair agora em abril. Não sei se no momento que eu tô gravando esse vídeo já saiu, mas eu tenho em mente que é nesse mês. Mas como eu li em inglês, eu já estou um pouquinho adiantada. Eu gosto desse quadrinho. Acho a história divertida, a arte é linda. Eu não acho a história em si a coisa mais, incrível, revolucionária, nem nada do tipo. Mas eu gosto. Eu gosto muito da arte. A arte me pega muito, definitivamente. Porque eu sou uma pessoa superficial, eu não consigo ler quadrinho que eu não gosto muito do traço. Eu até consigo, mas eu leio com mais desgosto. Sabe como é que é? Eu li o volume 3, logo depois eu li o volume 4, então eu nem sei direito diferenciar assim mentalmente o que acontece exatamente em cada volume. E eu também li online pelo Webtoon, porque esse quadrinho é originalmente publicado por lá, depois que foi pego essa edição física. E aí, pela primeira vez, eu peguei pra ler pelo iPad do Pedro. E cara, assim, que delícia. Eu definitivamente, se eu fosse rica, eu ia comprar um iPad só pra ler quadrinho. É muito bom, sabe? Enorme, colorido, maravilhoso, delicioso. Antes eu lia pelo meu celularzinho, sabe? Não é a mesma coisa. Não tem o mesmo sentimento. A minha principal reclamação com essa série é que eu acho que ela se estende um pouco demais. O 4º volume, por exemplo, ele cobre até o episódio 102 e até esse momento já foram publicados 236 episódios. Isso porque ainda não acabou. Até onde eu sei, tá na reta final, então não acho que vá passar de 300 episódios, por exemplo. Mas ainda assim acho um pouco longo. Às vezes em Webtoon eu sinto que os autores perdem um pouco a mão, porque vai fazendo sucesso, e aí vai aquela coisa de você vai lançando semanalmente, aí quando você vai ver, o negócio tá gigantesco e não acaba nunca. O que tem gente que gosta, mas eu gosto das coisas menorzinhas, sabe? Com menos investimento de tempo. Mas eu gosto dessa série de quadrinhos, eu vou continuar lendo. Mas uma coisa que eu já vi que é importante pra mim é não demorar demais pra ler de um volume pro outro. Então eu pretendo ler o volume 5 esse ano ainda, enquanto as coisas ainda estão mais frescas na minha cabeça. E pra esses 2 volumes eu acabei dando 4 estrelas. Depois eu peguei um livro da Lynn Painter, que é a autora de um dos meus livros preferidos do ano passado, que foi Melhor do que nos Filmes. Esse é um lançamento recente aqui no Brasil e ele é o meu livro de YA contemporâneo preferido. Mas então o que eu li foi o lançamento mais recente de YA contemporâneo da autora, que é The Do-Over. Esse livro ele vai se passar no Valentine's Day, só que esse livro vai ter aquele aspecto do Dia da Marmota, de Feitiço no Tempo, então ela vai ficar revivendo o Valentine's Day de novo, e de novo, e de novo. Só que acontece que esse foi um Valentine's Day meio ruim pra nossa personagem, porque ela vai pegar o namorado dela traindo ela. Ela vai perder uma bolsa de estudos que ela tinha ganhado e ela vai descobrir que ela vai ter que se mudar de cidade. Então, quando o dia recomeça, ela vai tentar mudar o próprio destino, porque ela não quer viver nessa realidade que tá se tornando a vida dela. Então, quando o dia começa de novo, ela tem a oportunidade de refazer as coisas. Uma coisa que sempre acontece quando o dia começa de novo é que ela vai bater com o carro dela, no carro do parceiro de laboratório dela, que é uma pessoa com quem ela não se dá muito bem. E aí, ao longo desses dias, ela vai se aproximando desse menino. Vai ser um YA contemporâneo fofo e rapidinho. Como a gente tem esse aspecto do dia aí se repetindo, a gente acaba tendo um romance que é um pouco rápido, porque no ponto de vista dela, ela já passou vários dias com esse menino, mas ele basicamente vai se apaixonar por ela em um dia.
é meio inevitável nesse cenário. No geral, achei fofinho, mas eu não me prendi muito nos personagens e nem no romance. Definitivamente melhor do que nos filmes, é muito superior esse aqui, porque eu amo os personagens e o romance do outro livro. Mas eu gosto da escrita da Lynn Painter, eu acho que ela sempre traz algo divertido, sempre com referências a Taylor Swift. E ela tem diálogos engraçadinhos também. Com certeza quero ler mais livros dela. Aliás, o último lançamento dela foi um romance adulto, contemporâneo adulto. Então estou curiosa também. E pra esse aqui eu dei 3 estrelas. E aí depois eu peguei pra ler um livro famosérrimo aqui no Booktube, que é Vergonha, da Brittany C. Cherry. É o famoso livro de homem seminu na capa, mas que faz as pessoas chorarem. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que acabou de se separar porque ela descobre que estava sendo traída. E aí ela vai voltar pra cidade natal dela. E lá a família dela, assim, é super respeitada. Eles chamam a família dela como a família real da cidade, porque o pai dela é o pastor. E aí tem todo esse estereótipo dela ser a filha perfeitinha do pastor. E no livro ela vai acabar se envolvendo com o bad boy da cidade. Ele é ex-usuário, ele é filho do alcoólatra da cidade e ele é mal visto por todo mundo. Tipo, pega as mulheres casadas e por aí vai. Tem uma reputação. Além disso, ele é mais novo que ela tem tipo 32, eu acho, ele tem tipo 25, uma coisa assim. Então, mais um motivo pra bafafá e fofoca. Eu acho divertido o livro que tem isso, fofocagem de cidade pequena. E aí esse livro, assim, tem vários dramas, porque tem o drama do ex-marido dela tentando conseguir ela de volta. Tem o drama da vida pessoal desse bad boy aí, né, porque tem vários probleminhas na família dele. A família dela também tem umas questões aí. E aí a família dos dois tem uma treta também. É um livro cheio de treta, cheio de drama do passado ressurgindo. Apesar do homem seminu na capa, este não é um livro sujo. Não acontece nada muito explícito. Não que eu lembro, pelo menos. Se acontece, foi algo assim muito passageiro, passou batido. O livro, no final das contas, assim, eu não achei nada demais. Eu não tava esperando grandes coisas mesmo, eu só queria algo mais distraído. Mas até a coisa do drama mesmo em si, sabe? Tem muita coisa meio brega. Não liguei, assim, não me senti emocionada. Pra mim foi um livro que passou bem batido. Achei bem passável. Não entendi muito o apelo no geral, porque eu achei um livro bem genérico. Mas me manteve entretida. Então foi 3 estrelas. E aí o próximo livro foi, bom. Foi o melhor livro que eu li esse ano até agora, que é A Volta da Chave, da Ruth Ware. Lançamento de thriller fresquinho aqui no Brasil, porque também vai sair agora em abril. E aqui a gente vai acompanhar a história dessa mulher que foi trabalhar numa casa isolada na Escócia. E aí, como os pais das crianças, eles têm que viajar muito a trabalho, ela tem que morar nessa casa. Só que ela já é, sei lá, tipo a 5ª babá que vai trabalhar lá em um pequeno período de tempo, porque todas as babás anteriores pediram demissão de uma forma meio inexplicável. E ainda tem alguns rumores na casa sobre ela ser assombrada, porque uma criança morreu lá há muitos anos aí no passado da casa. Então esse vai ser um thriller com uma pegada de Casa Mal-Assombrada, mas tem uma pegada aqui dentro do livro que deixa ele infinitamente mais fascinante, porque apesar de ter essa coisa de casa assombrada, essa vai ser uma casa inteligente, então ela é toda tecnológica. Tem câmera em tudo quanto é quarto, e tem coisa que ativa por voz, e luz por voz, e por aí vai. E aí isso gera cenários, assim, muito bons, maravilhosos. A atmosfera do livro também é muito boa. Eu amo qualquer livro que tenha enredo de casa assombrada. E como esse teve esse aspecto da casa inteligente, ele sai da curva de várias coisas que eu já li dentro do gênero. Uma coisa que é muito interessante desse livro é que ele começa com a nossa personagem principal na prisão, e na verdade ela tá escrevendo cartas pedindo ajuda de um advogado, porque uma das crianças dessa casa morreu enquanto ela estava cuidando deles, e ela foi condenada como assassina. Então nessas cartas ela tá tentando contar a verdadeira história do que aconteceu para esse advogado, pedindo ajuda para ele fazer a defesa dela. Então, a princípio, uma das únicas coisas que a gente sabe é que tem essa criança que morreu e a gente não sabe o que aconteceu. E assim, esse foi um livro de mistério bombástico, porque era uma reviravolta atrás da outra. O final também, meu Deus, eu fiquei arrepiada. Foi muito bom. Eu lembro que eu terminei de ler do lado do Pedro, que é
o meu noivo. Aconteceu um negócio aí recentemente, não é mesmo? E depois até eu tô pensando em fazer um vídeo lendo livros que se passam em festa de casamento enquanto eu planejo certas coisas pro meu casamento. Então me contem nos comentários se vocês acham que seria interessante, porque eu acho que vai ser muito divertido. Mas enfim, voltando. Eu terminei de ler esse livro do lado do Pedro e aí eu literalmente fiz um som, sabe, de surpresa, tipo, enquanto eu tava lendo. E aí ele, fofoqueiro como é, veio me perguntar, meu Deus, o que tá acontecendo? O que houve? E aí eu terminei de ler o livro e imediatamente contei pra ele a história do livro inteiro, de cabo a rabo. Porque eu tava muito animada e eu tinha achado, assim, sensacional tudo. Foi muito bom. Gostei muito, tô muito feliz que ele vai sair agora aqui em português, porque ele já é um lançamento mais antigo. E essa é uma autora de thriller famosa, ela escreveu aquele livro A Mulher na Cabine 10, que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas falam que esse livro aqui dela é o melhor da autora. E eu só li esse, então não posso opinar, mas assim, é muito bom mesmo, eu gostei muito e eu dei 4 estrelas. Foi assim, por pouco eu não dei 5 estrelas, eu acho que o que me impediu de dar 5 estrelas foi justamente o fato de eu estar meio nessa ressaca, sabe? Então eu acabei demorando mais pra ler o livro do que eu gostaria. Eu acho que se eu tivesse lido mais rápido e tivesse mais imersa na história, sem essas minhas pausas grandes, eu teria dado 5, provavelmente. E aí o último livro que eu li esse ano até agora foi Acima de Qualquer Suspeita, da Vera Kurian. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de estudos numa faculdade em que os alunos recrutados são psicopatas. Então vai ter esse psicólogo que tá tentando entender melhor como funciona a cabeça dos psicopatas, mas não só entender, ele quer ajudar essas pessoas a serem mais funcionais em sociedade, porque ele não acredita que necessariamente todo psicopata é capaz de cometer crimes e assassinar pessoas e virar um serial killer, por exemplo. E aí no livro a gente vai acompanhar a Chloe, que é uma das alunas que faz parte desse grupo, e então ela é uma dessas pessoas que vai ter esse distúrbio de personalidade, então ela é uma psicopata. Só que ela tem segundas intenções de ir para essa faculdade, ela não tá indo só por causa desse grupo de estudo, né, porque quem vai pro grupo de estudo, eles ganham também uma bolsa para estudar na faculdade. Só que a Chloe tem seus motivos pessoais, porque ela tá aí numa trajetória de vingança. Nesse meio tempo, um dos alunos desse grupo, então, vai aparecer morto, o que acaba atrapalhando um pouco os planos de vingança da Chloe. E aí a Chloe acaba se aproximando de 2 outros alunos desse grupo, e eles juntos vão tentar descobrir o que tá acontecendo, quem tá matando, quem assassinou esse aluno, se é um ataque direto a eles, se eles estão em perigo também. Esse foi um thriller que eu achei super new adult, ele tem uma vibe assim, uma atmosfera. Vai ter também um romancezinho no meio do livro que eu achei super divertido, mas considerando que é um romance entre 2 psicopatas, é bem tóxico, mais interessante. Esse então vai ser um suspense que ele é bem mais focado nos personagens, o que não é muito usual, assim. Eu sinto que a maioria dos thrillers e dos mistérios vai focar muito mais no enredo, no plot que tá acontecendo, né, pra essa coisa de desvendar o mistério mesmo, o crime que seja que tá acontecendo. Aqui não, ele vai ser um livro realmente bem mais focado nos personagens e na relação que eles formam entre si. O que eu acabei gostando, achei bem interessante. Eu acho que eu, assim, sou uma pessoa que costuma ler bastante thriller e mistério, então ter esses elementos novos dentro do gênero, pra mim, sempre são bem atrativos. E eu gostei da leitura também. Essa é uma autora mais recente, assim, ela não tem muitos trabalhos. Esse livro mesmo também não é muito famoso, mas ele também é um lançamento mais recente. E eu gostei bastante. Acabei dando pra esse 4 estrelas. Bom, gente, então essas foram as leituras que eu fiz esse ano até agora. Eu acho que eu tô conseguindo pouco a pouco aí me livrar dessa ressaca literária infinita que não acaba nunca. Então espero em breve voltar a fazer mais conteúdo com mais frequência. Minha vida também tá meio levemente caótica, não de um jeito ruim, mas é porque tem muita coisa acontecendo esse ano. Então eu vou me casar, eu vou me mudar, eu acabei de me formar na faculdade também e tô me inscrevendo pro mestrado e várias coisas, várias mudanças, o que acaba tirando um pouco a minha atenção do canal e também minha atenção na leitura. Mas eu quero voltar pro meu ritmo de postar com mais regularidade e também de ler com mais regularidade. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo.